Também, bom dia, feliz sábado. É muito bom ter você com a gente, tá bom? Se você conhecer esse hino aí, canta com a gente daí de casa, amém, tá bom? Prontidão, as armas vamos demonstrar, e a bandeira do Senhor já desfraldar, pela honra e glória dele batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz, a coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Sim, na escola sabatina quero estar, para as armas aprender a manejar, e depois no campo fora batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz, a coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Alegria eterna segue a luta aqui, nossas mágoas nunca chegarão ali, em Sião há gozo para mim e ti, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz, a coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Vamos continuar de pé para fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui para te agradecer pela essa semana, Senhor, que passou, por todas as vitórias, por todas as conquistas que fizemos, por tu ter estado conosco a cada momento. Te peço agora, Senhor, que guie esse sábado, essa escola sabatina, que possamos, Senhor, de coração estarmos aqui para te adorar. Seja com todos os irmãos que já chegaram, os que ainda virão, Senhor, seja com todas as pessoas que estão assistindo e nos assistirão pela internet também. Que o seu anjo, que o Senhor acampe ao redor dessas pessoas, Senhor, e esteja com elas por onde quer que vão, por o que quer que façam, Senhor. Te peço agora que esteja conosco e aceite nosso culto de gratidão a Ti. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Podem se assentar. Agora... Bom dia a todos. Feliz sábado. Hoje é um dia de festa. Vocês viram como a recepção está bonita, calorosa. Afinal de contas, a igreja de Nova Iguaçu é, antes de tudo, uma igreja acolhedora. E que essa missão do Ministério da Recepção seja abraçado por todos os presentes. Afinal de contas, não precisa que um grupo de pessoas seja acolhedor. Que essa seja a missão de todos nós.
Porque Jesus é acolhimento, Ele é acolhedor. E nós, como igreja, precisamos ser acolhedores. Queridos, a mim ficou a missão, né, de repartir com vocês o informativo das missões. Só que a gente fica dependendo de tecnologia e em casa abre rápido, que é uma beleza. Aí, quando precisa, o aplicativo dá uma travadinha. Mas, pronto, está indo. Informativo. É bom. Mas está aqui, ó. É porque a internet está legal. Ele está demorando para abrir. Mas agora, abrindo. O título informativo de hoje tem como título 2 pedidos, uma resposta rápida. E diz assim: Gilberto nunca se interessou em fazer parte de uma igreja e não conseguiu entender porque, de repente, sentiu o desejo de ler a Bíblia. Por que sentir esse desejo se nunca fez parte da sua rotina fazer parte de uma igreja ou até mesmo ler esse livro? Incapaz de resistir a esse impulso, esse gerente aposentado de um banco brasileiro começou a estudar a Bíblia por conta própria. Quantos casos já não nos conhecemos assim? Pessoas que, de repente, acham que, por vontade própria, decidem começar a ler aquele livro que ficou tanto tempo guardado numa estante, num rack. E foi isso que aconteceu com Gilberto. Então, ele começa a estudar esse livro, a ler, de interesse, por conta própria, interesse próprio. E como não poderia deixar de ser diferente, Gilberto ficou impressionado com aquela leitura. Esse homem ficou maravilhado com o que lia nas páginas daquele livro, que até então ele julgava sem importância. E impressionado com alguns trechos, claro, que o deixavam às vezes confuso, outras horas curioso, ele queria que alguém tivesse, assim, a vontade de lhe explicar o que ele estava lendo naquela palavra, naquela Bíblia, naquele livro. A gente começa a lembrar da história do eunuco, quando ele está lendo o livro, e aí Filipe aparece e fala: você entende? Ele: como? Não tem quem me explique. Então, esse homem, ele começa a ler e sente o desejo, a necessidade que alguém o explique. E na véspera do Ano Novo, então, Gilberto decide escapar da tradição da família de ir a uma festa e assistir à queima de fogos numa rua de Salvador, uma cidade costeira, aproximadamente de 5 milhões de habitantes. Isso aqui é importante porque, como é um informativo mundial, então é importante que as pessoas saibam desse detalhe, que Salvador é uma cidade costeira. Então, Gilberto diz para a sua família: olha, vocês vão assistir à queima de fogos sem a minha presença. E ele, então, disse à sua esposa e aos seus 3 filhos adolescentes: dessa vez, eu não quero ir. Mas Gilberto tinha um plano. Ele queria orar. Ele, quando sua família saiu de casa, pediu que Deus o ajudasse a decifrar a Bíblia e revelasse a ele qual era a igreja verdadeira. Mais rapidamente do que a qualquer outro pedido na vida, Deus respondeu àquela oração, diz Gilberto. Sem saber, ele fez seu pedido justamente num dia sagrado, o 7º dia da semana. O dia 31 de dezembro, caiu no sábado. O dia seguinte, 1º de janeiro, obviamente, era um domingo. E na segunda, 1º dia de trabalho do ano, Gilberto recebeu um telefonema do banco em que trabalhava. O gerente queria que ele fosse assinar um contrato de alguns investimentos que possuía. Trâmite normal do seu serviço. E no banco, então, Gilberto viu um ex-colega de trabalho sentado perto da mesa do diretor. E ele se lembrou que aquele homem era cristão.
E depois de assinar o contrato, Gilberto foi até o seu colega, o Álvaro. Você sabe onde eu posso estudar a Bíblia? Gilberto perguntou. Não me apresente um pastor. Não tente me converter. Não quero isso para mim, não. Eu quero estudar a Bíblia. Não quero parte nenhuma com igreja. Álvaro, adventista do 7º dia, mas Gilberto não sabia disso. Não, você pode estudar a Bíblia em Cabula, Álvaro disse, referindo-se, né, a um bairro próximo de onde eles estavam. Mas Gilberto achou longe, falou, mas é distante, o tráfego é terrível. Conheço o lugar. Aí Álvaro insistiu, não é não. Se você se organizar, você consegue chegar. As pessoas naquele lugar se reúnem para estudar a Bíblia, justamente desse jeito que você está querendo, estudar a Bíblia. E no dia seguinte, Álvaro, então, levou Gilberto para a igreja, partilhando Jesus, onde as pessoas se reúnem em pequenos grupos para cantar e estudar a Bíblia. Entretanto, Gilberto não se sentiu confortável em ir a um lugar onde não conhecia ninguém. Ficou meio que constrangido. Estar num ambiente onde ele era, né, o único que não conhecia. Por isso, ele chamou uma amiga da família, Regina, para acompanhá-lo. A esposa não quis aceitar o convite. Com a companhia, né, conhecendo outras pessoas e com a continuidade de participar das reuniões, Gilberto, então, começou a ficar fascinado pelo estudo bíblico e pediu que Regina o acompanhasse nas próximas reuniões. Aí ela disse, mas eu não quero participar do estudo. Regina acompanhava Gilberto sem se envolver nos estudos, ou pelo menos assim ela pensava. E todas as reuniões, muitas das vezes, ela usava até um maiô por baixo daquela roupa, porque a intenção dela era ir depois à praia. Gilberto foi batizado no dia 31 de dezembro de 2006. E Regina, no ano seguinte. E aí Gilberto disse, adivinha quem também foi batizada comigo? Gilberto desafia com um brilho no olhar. E ela responde, minha mãe. E antes do batismo, ele contou a novidade à mãe, que viveu por muitos anos no interior com a irmã Odete. E aí ele disse também a informação. E 10 minutos depois de ligar o telefone, a mãe retornou. Por que não nos batizamos juntos? E você se preparou para o batismo? E aí ela respondeu, todos os dias, minha filha me dá estudos bíblicos. E aquela pessoa, então, que foi sem interesse nenhum, acompanhando, acabar ajudando a auxiliar na pregação do Evangelho. Hoje, com 68 anos, Gilberto é vice-líder do projeto Partilhando Jesus e levou ao batismo cerca de 200 pessoas. Parte da oferta do trimestre ajudará a mudar da casa alugada para um local mais amplo, onde realizarão cursos de culinária saudável e seminários sobre saúde. Gilberto disse que está maravilhado com a forma pela qual Deus respondeu à sua primeira prece naquela virada de Ano Novo, a conhecer a igreja verdadeira. E assim, levando pessoas aos pés de Jesus. Acredito que essa igreja quebrou os preconceitos de muitas pessoas. Eu era de uma realidade secular. Em nosso projeto, batizamos pessoas com esse perfil. Batizamos médicos, dentistas, advogados, pessoas que normalmente não frequentam, não se interessariam por uma igreja. E uma vez batizadas, quase nunca abandonam a fé. Então, queridos, as nossas orações, as nossas ofertas servirão para que a casa onde esse projeto inicial está implantado vá para um local mais amplo. Porque se nessa pequena casa onde eles estão, já não acomoda mais o número de pessoas, onde eles sentem a necessidade de crescer, sentem a necessidade de ampliar, nós daqui podemos fazer a diferença para essas pessoas. Então, que as nossas ofertas, as nossas orações tenham o intuito
tem um objetivo de ajudar essas pessoas a ganharem mais almas para Cristo. Pessoas que, de uma outra maneira, não se interessariam pelo Evangelho. Então, que Deus nos abençoe e que possamos nos lembrar de ajudar os projetos da nossa igreja. Amém. Amém? Agora nós vamos passar para a cereja do bolo, né, da Escola Sabatina, que é o estudo da lição. Essa semana nós estudamos sobre momentos difíceis, não foi? Quem nunca teve conflito em casa, no casamento, né, com o cônjuge ou com os filhos, algum conflito com vizinhos? Aqui também fala sobre abuso, aquele poder controlador, e também nos ensinou como perdoar. Então, essa lição foi muito rica, nós aprendemos muito, e agora a gente vai recapitular aquilo que nós aprendemos durante essa semana. Vocês vão ter agora até as 10h10, tá, irmãos? Para o estudo da lição. A igreja está um pouco assim vazia, porque hoje é o sábado, os anciões e família tá na Barra. Então, a gente está assim um pouquinho, mas aqui é a classe... Qual é o título da lição da classe Novo Tempo? Segredo da Prosperidade. Olha, menina, eu vou sentar aqui que eu quero aprender esse segredo aí, né, Tereza? Segredo da prosperidade. E os professores que não estiver presente na classe, os alunos, que o seu professor não tiver, façam a chamada e fica onde está o outro professor. Os jovens, tem uma classe para vocês lá embaixo, tá bom? Aqui, deixa eu ver, o Júlio está o Adilson. Então, desse lado aqui está direitinho. A classe do professor Alexandre, eles estão lá embaixo hoje, tá? É uma classe, eles estão fazendo uma coisa especial. Então, se tem algum aluno do professor Alexandre, ele se encontra lá embaixo, tá bom? Está o André aí, então está tranquilo. O Eric aqui tem como a gente dividir em classe. Então, bom estudo para vocês, que vocês possam orar nas unidades de vocês. Até às 10h10, amém? Bom dia. Agnes, bom dia. Agnes, quer trocar de lugar? Quer vir pra cá? Então. Ai, meu Deus. O que a gente estava falando? Mandando um bom dia para você, ele não tem como A gente estava falando sobre conflitos, né? Ok, então. Então. Na segunda-feira, eu achei bem legal. Eu achei bem direta mesmo. Para quem conhece a minha vida aí. Quem não conhece vai ficar sem saber mesmo. Mas tá aqui dizendo que na segunda-feira que ninguém, acho que aqui ninguém conhece, né? Uma igreja que não tenham pessoas brigadas dentro dela. Acho que o dia que realmente existir uma igreja que todo mundo se dá bem, que todo mundo tá feliz um com o outro, não vai, o mundo não vai existir. A gente realmente tem que estar lá em cima para isso. A gente vai estar no céu, porque não dá. Todo mundo é diferente, então eu acho que as brigas às vezes vão acontecer, mesmo que a gente não queira. Mas eu tô ficando meio sem graça com esse negócio na minha cara. Vocês podem falar também, gente. Eu não falo sozinha, não. Eu falo muito? Falo, mas vocês podem falar também. Eu super agradeço. De verdade. Obrigada. Que coisa linda. Cadê o Dias? Mas, enfim. Eu gostei também da lição de segunda-feira, porque eles estão falando sobre psicólogos. Olha que coisa linda. Que os psicólogos defendem que a ira, a raiva e o conflito não são intrinsecamente negativos. Eles são componentes necessários para os relacionamentos. Dizem que ficar irado e demonstrar ira resulta em aproximação e não repulsão durante os conflitos. Está escrito aqui na lição. Está escrito na lição. É uma atitude que pode aprofundar a intimidade e não acabar com ela.
Porém, depende. Tipo, depende. Olha que bullying. Enfim, acontece. Explicando mais, os psicólogos realmente defendem que quando você briga com uma pessoa, você tem aproximação. Mas depende da briga. Não existe, tipo, casamento. Eu não sou casada, mas um exemplo. Casamento. Não existe um casamento repleto de felicidade. O mundo não é um conto de fadas. Então, não vai existir um relacionamento 100% saudável e feliz. As brigas são necessárias. As brigas são necessárias sempre. Por quê? Quando você tem uma briga, briguinha, uma discussão, muitas das vezes aquilo faz você realmente se aproximar mais da pessoa, dependendo do nível da briga. Se você for um homem muito chato, a gente bota você pra dormir na casa do cachorro. Eu acho que quando a lição foi falar que a briga ela é necessária, ela é importante, não é no sentido de que deve ser algo que acontece constantemente. Eu acho que a briga, entre aspas, a conversa sobre o conflito, ela é necessária quando existe o conflito. Porque se você arrumou algum problema com alguém, se você está incomodado com alguma coisa, é evidente que você tem que conversar a respeito. Porque se você ficar guardando aquilo dali no coração por muito tempo, aí o problema vai aumentar, e aumentar, e aumentar, até virar uma bola de neve. Eu acho que é isso que, na realidade, quis dizer. E aí já tem uma série de outras orientações, né? Por exemplo, você está conversando com alguém sobre algum problema que você teve, a lição dos adultos que vai falar um pouquinho sobre isso daí. Não viaja, não fala das outras coisas que você ficou incomodado, não leva para o lado pessoal para ficar lembrando daquilo que aconteceu lá há 5 anos atrás que está te incomodando. Eu acho que as mulheres fazem isso, né? Foca no problema que está ali, foca naquele problema ali. E outra, é importante para a pessoa que você está conversando também, você demonstrar para ela o quanto você está se importando em realmente ter uma reconciliação com o relacionamento de fato. E ter a humildade de reconhecer que, na verdade, numa briga, mesmo que alguém tenha começado o problema, o que acontece é que muitas vezes os dois acabam se tornando errados. E a gente tem que buscar, ao invés de ficar discutindo quem está certo e quem está errado, resolver o problema. Tem aquele tipo de pessoa que coleciona um problema, quer dizer, tipo, você fez uma besteira hoje, ela vai colecionar e guardar, e para quando for brigar com você, usar tudo com você. Eu tenho uma pessoa dessa em casa, meu pai é assim, é capaz de ele pegar uma coisa que eu fiz com 10 anos e falar comigo hoje. Então é isso, que eu acho que você tem que, tipo, aprender a perdoar e, tipo, deixar o passado no passado, tipo... Eu prezo muito pela conversa com as pessoas quando... Na verdade, eu falo isso como conselho para as outras pessoas, porque eu mesma não sigo. Mas, Karina me deu uma olhada ali maravilhosa que... eu tenho que evitar olhar para ela ali. Mas, enfim, quando as pessoas vêm me procurar, pedir conselho, coisa do tipo, sim, isso realmente acontece porque eu não sei. Mas eu prezo bastante pela conversa. Eu sempre falo que por mais que as pessoas estejam, tipo, querendo matar a outra, eu prezo muito pela sinceridade. Quando você expõe o que você está sentindo, é muito mais fácil você resolver os conflitos. É muito mais fácil você se entender tanto com a pessoa quanto com Deus. Eu acho que eu acho que se você realmente há momentos que você precisa mesmo se abrir, não importa se seja só para você chorar, não importa só se você seja só para você rir mesmo, rindo, que você falou, você fez uma besteira, eu ri pra caramba. Eu acho que você não pode, eu acho que você não tem que guardar para si, porque eu acho que tudo que você guarda para si, às vezes pode te machucar devagarosamente, se torna um veneno que pode te correr, entendeu? Aí você tem que ficar pensando, será que se eu tivesse falado isso, eu teria mudado essas coisas? Será que se eu tivesse ajudado, entendeu? Gabriel, tá faltando você na classe, querido. Vem pra cá, chega logo. Sim.
Olha, eu acho que a discussão, eu não li não estudei essa lição, mas eu acho que a discussão também não quer dizer a palavra discussão, né? A gente também não pode levar do lado de briga, só briga. A palavra discussão, ela tem outro sentido além de brigar. Ela tem sentido de discutir, de falar, de conversar, de expor opiniões. Então, eu sempre aprendi, sempre me falaram, e eu sempre falo, que o relacionamento, a base do relacionamento, além de Deus, é a conversa. Então, eu acho que essa discussão tem que ter, mas não essa briga. É a famosa DR. Só que não aquela DR que quebra tudo, que joga coisa. Não, é aquela DR, é aquela discussão de relação, mas aquela... Isso, pacífica, que tu conversa, que tu expõe, ó, eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu não gostei desse comportamento, ó, eu gostei Ter uma conversa desse. mais adulta, mais Exatamente, porque o relacionamento é assim, isso, um diálogo. Eu acho que deixa de ser essa discussão pacífica que a Agnes estava falando e passa a ser realmente uma discussão, uma DR, quando uma pessoa grita. Quando uma delas grita, você deixa de ser uma conversa sobre aquilo que você está sentindo e passa a ser uma briga. Por isso que a gente fala que a gente está sempre brigando com alguém. Porque a gente se estressa e, do nada, a gente já está gritando. É do ser humano. Você começa. A minha mãe hoje estava gritando 7 horas da manhã, gente. E, tipo, ninguém sabe por que até agora. Assim. Entendeu? Lindíssima. Então, eu acho que... E pra gente, ela estava discutindo com a gente já. Porque você gritar... Pra mim, eu acho que você já está discutindo quando você grita. Então, eu estou discutindo tipo, 32 horas por dia. Eu estou discutindo com alguém, a qualquer momento. Eu acho que nós somos pessoas de vidro. A gente não escolhe quando que uma coisa vai incomodar a gente, quando que não vai incomodar. E, por outro lado, quando a gente está conversando com alguém, a gente tem que pensar sempre... Isso daí é algo muito importante, cara. Você vai tentar resolver o relacionamento com alguém, vai tentar consertar algo com alguém, então toma cuidado com as suas palavras, sabe? As palavras, elas às vezes, realmente, elas machucam, elas vêm envenenadas. Existe muita situação, por exemplo, que o Pedro pode me falar uma coisa que eu não vou me incomodar, mas aí vem você e me fala uma coisa que eu me incomodo, porque eu já estou magoado com um negócio com você que aconteceu há muito tempo atrás, sabe? O nosso relacionamento, ele é complicado. A relação interpessoal é um dos desafios maiores da pessoa. A mesma coisa. Isso, foi isso que eu quis dizer. Exatamente. E assim, a gente está conversando aqui, tá legal, muito bonito, né? Montar uma discussão no sentido positivo, como a Agnes falou, discutir relacionamento, muito legal. Mas aí a pessoa vocês começam a discutir relacionamento, a pessoa vai e fala algo que te desagrada. Mas é o que está no coração dela. Aí você grita, aí você se incomoda. Se você vai discutir relação, você tem que estar disposto a ouvir aquela pessoa ali até o fim. Porque não é uma discussão de quem está certo e quem está errado. Na realidade, se a gente for parar para pensar, dentro do pecado, todos nós estamos errados. Então, um problema no relacionamento, ele é normal. O espírito que tem que ser é justamente perdoador. Porque Cristo quis se reconciliar conosco. Mesmo que ele estivesse 100% certo. E nós errados, imagina nós que estamos todos errados. Então, acho que isso é uma relação importante de se pensar também. Agora o Pedro vai falar um negócio que é muito importante. A lição, ela vem falando que a gente tem a tendência de dar muita importância às pequenas coisas. Só que muitas das vezes a gente dá importância para as pequenas coisas erradas. A gente dá, lá em casa, eu comi, só que eu estava tão cansada que eu deixei o prato ali na pia para lavar depois, só que eu dormi e esqueci. E isso... Lá é dividido, mora eu e os meus avós, minha avó e meu avô. Pro meu avô é a morte. Pra minha avó, ela lava e tudo bem. Mas pro meu avô é a morte. Ele acha que eu tô tratando as pessoas como empregados, só que não. E é só um prato. É só um prato que eu deixei na pia. Só que a gente tem tendência a dar importância para as pequenas coisas erradas. Mas a gente não dá importância para as pequenas coisas que fazem pro nosso bem. Lá em casa, às vezes eu tô, muito cansada, muito mal, e a minha avó chega e faz uma comida que eu adoro, só para poder me ver bem. E muitas das vezes a gente não dá importância para isso. A gente está tão mal que não dá a importância certa para um amigo que chegou e te deu uma bala, só porque você te viu triste, ou alguém que chegou e te deu atenção, conversou contigo, expôs alguma coisa. A gente não dá atenção para os pequenos gestos que realmente importam. A gente só realmente leva para as pequenas coisas que geram conflitos. E não tem que ser assim.
A gente tem que dar importância para as coisinhas tão simples do nosso dia a dia, mas que nos fazem bem. Tipo, acordar de manhã, uma pessoa te acorda de manhã, te dá aquele bom dia. Uma pessoa que vira para você e fala, nossa, você tá bonita hoje, você tá bonito hoje. Nossa, você foi simpática. São coisas simples que a gente devia dar importância, mas não dá. Porque se tornaram comuns no nosso dia a dia. Mas vai bater, topar em alguém ou esbarrar em alguém que você já fica irritado 100%. Pelo menos eu fico. Né? Não sei vocês. Fala. A Bíblia fala que quando houvessem chegando os dias em que o amor se esfriasse, é porque estaria próximo da volta de Jesus. Pedro fala que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. E quando a gente ignora essas pequenas coisas e foca só na multidão de pecados, significa que a gente não está tendo amor. E nós estamos sendo aquela profecia que diz que o amor de muitos, o amor do coração de muitos se esfriaria. A gente não pode deixar isso acontecer em nós. Porque nós somos aqueles que vamos levar às pessoas que estão sem luz a palavra, a mensagem de Cristo. Porque esses são os últimos dias, faz parte do sinal da volta de Cristo. Então, é um pouco da gente tirar o nosso egoísmo, como você estava falando, exercitar a nossa capacidade de olhar a perspectiva do outro e pedir a Deus para que faça crescer o amor em nós e que nós demonstremos esse amor para outras pessoas. Tem uma pergunta na lição que eu até marquei, que eu achei muito... Eu realmente fiquei pensando, que está escrito assim, é possível expressar a ira de maneira saudável? Se sim, como? Eu realmente fiquei pensando, é possível, tipo, você tá com muita raiva da pessoa, tipo, muito estressado, e você demonstrar isso de forma saudável? Você demonstrar isso sem atingir, sem afetar outra pessoa, sem atacar? É possível você estar com raiva e de uma situação com aquela pessoa e demonstrar isso para ela sem atacar ela? É possível isso? Quando você espera que essa coisa te afete, te deixe entrar lá no fundinho do teu coração, você não consegue, não. Mas se você já, de início, já vê que está errado e tentar resolver o problema, aí se torna mais tranquilo. Mas, fora isso, se você esperar, botar a bola embaixo do braço e seguir e não consertar ela, não vai dar certo, não. Só vai crescendo. Quanto mais você alimenta, mais vai crescendo e mais raiva dá. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Até Jesus se irou. Lá no templo, quando ele chegou no pátio do templo, ele viu aqueles comerciantes fazendo uma verdadeira feira dentro da casa de Deus. Ele ficou irado, ele destruiu barracas, ele estragou propriedades, comércios, porque aquelas pessoas estavam ali, de uma certa forma, denegrindo a imagem da casa de seu pai. Mas em nenhum momento, Deus, Jesus, no caso, ele machucou alguém de forma direta. Ele não pegou o chicote que ele estava usando e deu em um comerciante, sabe? Eu acho que é esse ponto que a gente passa. É esse limite que a gente finge não enxergar e ignora e atropela, entendeu? Quando eu sei lá, encosto, dou um empurrão assim na minha irmã porque ela me estressou, ou quando eu ameaço bater em alguém, mesmo que eu não vá de fato bater na pessoa, mas só o fato de eu ameaçar bater na pessoa já demonstra uma agressividade que eu não tenho direito de praticar, entende? Não é meu direito ferir aquela pessoa, isso é errado. Teve um questionamento legal na lição dos adultos essa semana, que pergunta para discutir em classe se a ira ela é pecado. E aí é o que o PH estava falando agora há pouco, que não é necessariamente um pecado. A ira ela é um sentimento, né? É algo que surge assim como a tristeza, como o amor. O problema só é que, assim como o amor por causa do pecado, no nosso coração, nós não entendemos plenamente a essência e o significado do amor,
porque nós não somos pacientes o tempo todo, não somos longânimos o tempo todo, não somos perdoadores o tempo todo, nós temos 1001 defeitos, a nossa ira, por causa do pecado, ela vai vir agregada sempre a uma noção de pecado que é a consequência. Por exemplo, Deus ele vai se irar com a injustiça, só que no imediato momento que ele se ira com a injustiça, ele se ira com o que está acontecendo, com o que acabou de acontecer. Porque logo, de imediato, o que ele quer é a reconciliação. O que ele quer é perdoar aquela pessoa. O que ele quer é que aquela pessoa volte atrás e que fique tudo bem de novo. Nós não. Quando nós nos iramos, na verdade, o que acaba agregando é a punição. É aquele senso de egoísmo, é aquele senso de eu fui injustiçado, essa pessoa está errada e agora ela tem que sofrer, ela tem que me retribuir de alguma forma, ou então é um nível tal que nem retribuição mais a gente quer. Nós queremos o afastamento dessa pessoa de fato. E isso é muito problemático. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, porque é o de imediato. Se nós nos iramos, normalmente o que vai acontecer é o pecado. Então a ira não é o pecado. Mas se nós admitimos que estamos irados, cara, sossega, vai orar. Porque você tem que resolver isso daí, mas irado, sinceramente, nós não vamos conseguir. A gente chega a desejar até mesmo a morte de uma pessoa quando a gente vê algum acontecimento que a gente acha que é muito, assim, fora dos nossos padrões de aceitável. A gente fala, não, tem que morrer, tem que matar, que não sei o que, tá errado. Isso daí não é ser humano, é bicho. Não, gente, espera aí. A única pessoa que tem o direito de decidir quem vive e quem morre é Deus o Pai. É Ele que vai falar. É Ele que vai falar. Esse cara aqui, por esses motivos, chegou a hora dele. Esse cara vai morrer. Nós, seres humanos, não devemos desejar a morte de ninguém. Até porque a Bíblia fala, e a gente ora isso no Pai Nosso, para quem é cristão, para quem acredita, que nós pedimos a Deus que nos julgue conforme nós julgamos as outras pessoas, os nossos semelhantes. E que tipo de pecado a gente comete contra Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já parei para pensar nisso, eu falei, cara, eu sou o pior dos seres humanos, porque eu sei do errado e eu insisto em fazer o errado, sabendo que eu vou magoar a Deus, e eu não estou nem aí, eu passo por cima. E aí, se Deus usa os mesmos critérios que eu uso, ele fala, não, esse daí tem que morrer. Estaríamos todos nós condenados. Você está falando isso e eu lembrei aqui agora que... Lembrei não, né? Me veio a cabeça. Que a gente deseja a morte para as pessoas e fala, não, porque está errado, porque somos cristãos. A gente, tipo, não é natural quando a gente vê na televisão, um jornal, alguma coisa assim, que, tipo, um cara assassinou, roubou outra pessoa, a gente não fala, não tem que morrer? O jornalista hoje em dia está fazendo o papel de juiz também, né? Você já todo mundo já deve ter feito isso. É natural, se torna natural. Você fala, tipo, não, somos cristãos, acreditamos em Deus, sabemos tudo, sabemos as regras, tudo certo, e fala, não, porque desejar a morte da pessoa é pecado. Mas vocês já não fizeram isso quando é um ladrão, um assassino, um estuprador, coisa do tipo? E pior é quando é com a gente, né? Quando é com a gente, tipo, a gente tá assim, aí ele tinha roubado. Podia morrer, né? Então... Quando acontece na nossa família com uma pessoa, alguém mexeu com a pessoa, aí tu fala, poxa, podia matar ele, né? Tipo, você não fala, tipo, tinha que morrer, não, tu fala, eu podia matar ele. E sabe o mais engraçado, né? O mais louco disso tudo? O cara é preso, aí ele toma um esculacho na cadeia, aí agora a gente já tá vendo a questão da ira num contexto geral, né? Como se reconciliar com o bandido, tudo bem. Aí o cara tá lá sofrendo e a gente fica naquela, não, tem que sofrer mesmo, para ele aprender, para ele pagar pelo que ele fez. Aí nós ignoramos completamente a situação trágica e drástica de vida que provavelmente ele viveu, que é óbvio, não justifica os erros dele, mas nós entendemos um pouco da motivação. E nós, por outro lado, que não tivemos os mesmos problemas, não tivemos a mesma situação, muitas vezes fazemos coisas... Eu passei por uma situação que o cara virou pro outro e falou assim, pô, você é um drogado, falou pro cara. O cara no meio da rua andando falou assim, começou a esculachar o cara, você é um drogado. Aí o cara continuou quieto. Daqui a pouco o cara levantou e falou, mas o teu pecado não é mesmo do que o meu? Aí o cara parou e refletiu. Aí o cara foi saiu andando. A única frase do cara que ele falou foi isso. O teu pecado não é mesmo do que o meu? Às vezes nós temos que parar e refletir, filho. O meu pecado, que às vezes é um e o teu é outro, não é o mesmo? É a mesma coisa. O dia do julgamento não vai ser o mesmo? Entrar
entrar na nossa lógica, porque faz sentido para o mundo nivelar pecado. Isso é criminoso, eu não sou. Então, agora nós não, nós entendemos que somos todos pecadores. O seu pecado é considerado crime, o meu não. Sim. Então você está errado, eu não. É lógico que legalmente, criminalmente, existem pessoas que precisam responder pelo crime. Sim. Mas pela lógica espiritual, essa noção de ódio que nós temos, Todos isso não vão deveria responder existir, no final. cara. Não deveria Todos existir. vão responder no final. A lição vem dando um exemplo de Adão e Eva, como fases da ira, né? Não da ira, mas dos conflitos. Que eles estavam no Éden, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E a Eva foi lá e comeu o fruto proibido, né? E a gente tem... O que eles fizeram quando eles comeram? Quando Deus foi lá e perguntou. Se esconderam. Mas quando Deus foi lá e perguntou, o que aconteceu? Um jogou a culpa por outro. Adão jogou a culpa para Eva e Eva jogou a culpa na serpente. E a gente faz a mesma coisa o tempo todo. A gente não assume os nossos erros, a gente não assume a nossa ira, a nossa raiva, as coisas que a gente erra. A gente costuma jogar para outras pessoas. Não, porque eu tô com raiva dela porque ela fez isso. Mas o que tu fez? Não conta, não? O que tu fez? Não conta, né? Agora que tu falou de Eva e Adão e Eva, só lembrando que no JI de hoje é sobre Eva, vai ter uma entrevista com Eva, tá, gente? Só isso. Então, eu sou a entrevistadora, tá, galera? Então, venham o JA hoje, começa às 5, né? 5 horas. Começa às 5 horas o JA hoje, gente. Venham. Quero dizer nada não, mas eu vou cantar. Então, mas tá falando sobre... Tá aqui, na lição. Que Adão, ele teve que escolher entre ceder ao pedido da esposa ou obedecer a Deus, né? E a escolha certa... Foca aí, gente. A escolha certa seria sempre obedecer a Deus e confiar nele. Seria sempre confiar a Deus e obedecer a Ele. E não importa quanto unida seja a nossa família, a nossa primeira lealdade deve ser sempre a Deus. Quer falar? É que, na verdade, eu ia só responder aquela coisa que você falou sobre Adão jogou a culpa na Eva, depois Eva jogou a culpa na serpente. Na verdade, Adão não jogou a culpa só na Eva, ele jogou também a culpa em Deus. Sim. A mulher que tu me deste. Ou seja, jogou a culpa na Eva e em Deus também. A gente tem tendência a fazer isso, né? Quando acontece alguma coisa, a gente já pergunta logo, por que, Deus, que você deixou eu fazer isso? Como se ele pudesse, tipo, tudo bem, ele pode, mas como se ele fosse interferir nas nossas escolhas, né? Tipo, por que você deixou? Sim. A gente tem tendência, tipo, eu fiz alguma coisa, você já vira e pergunta, por que você deixou eu fazer isso? Tipo, a culpa é tua. E não é. A culpa é nossa. A gente tem que pegar e assumir que, ok, eu fiz isso, eu estou errado. Como é que eu posso consertar? E a gente não faz isso. A gente, ok, a culpa é da pessoinha lá, ou a culpa é de Deus, ou a culpa é ou a culpa é do diabo que está na terra. A gente está sempre livre, né? Sempre tem, não, a culpa não é minha, não. A culpa é ciclano, fulano, papagaio, periquito. A culpa não é minha. E não é assim. A gente, quando reconhecer que a gente tem culpa, que a gente pecou e tem que resolver isso, acho que seremos melhores. A gente tem que procurar evoluir sempre, procurar sempre a Deus e pedir sabedoria e orientação para Ele a qualquer motivo ou coisa da nossa vida. Porque a gente tem que reconhecer os nossos pecados e pedir perdão por eles. E reconhecer que a gente está errado é o maior passo. Eu acho que é o primeiro passo para poder buscar melhorar. E não deixar ceder ao pecado. Por mais que esteja ali no nosso coração, tipo, eu quero matar a pessoa, quero socar a pessoa, quero fazer qualquer outra coisa que não seja do agrado de Deus, tem sempre que procurar, tipo, relaxa, respira fundo, vai meditar. Respira fundo, conta até 10, de 0 a 10, de 10 a 0. Respira fundo e procura sempre relaxar para não tomar aquela decisão com raiva. Você vai se arrepender depois. Procura respirar fundo e pedir, Deus, me dá paciência, por favor. E me orienta no melhor caminho. É a melhor coisa que você tem que fazer antes de tomar qualquer atitude com raiva ou irado. Isso. A lição de quinta-feira, ela sempre traz alguma coisa que a gente pode
praticar mesmo, trazer para o mundo real, não ficar só na teoria. Eu queria aproveitar o que você estava falando para pontuar o que a lição de quinta-feira faz. Então, o primeiro tópico, a primeira dica que ela dá é: descubra os gatilhos que acionam a sua ira. A mente do ser humano, ela é baseada em gatilhos. Tem algumas atitudes, algumas situações que vão despertar em você sentimentos ou comportamentos específicos. Quando você analisa o seu eu, analisa o seu comportamento, olha para trás e fala: não, isso daqui eu errei nesse ponto. E por que eu errei nesse ponto? E aí você examina a si mesmo. Atente para os conselhos da palavra de Deus. Como é que você vai saber os conselhos da palavra de Deus? É lendo. Jesus disse para os seus discípulos: se alguém lhe der um tapa no rosto, o que você faz? Vira a face. É a face, tá, gente? Não é a mão, não. Não é a pra vocês virarem a outra face, Vira o não é rosto. pra vocês virarem a mão. Vira o rosto. Então. Olha, então, né? Então, mas quando você sentir essa vontade, eu não vou gritar porque o pessoal vai ficar surdo. Quando você sentir essa vontade de dar 2, 3 socos na cara da pessoa, aí você se lembra do que você já estudou lá no Evangelho, que é você ser paciente, você ser compassivo. Outro tópico: use instrumentos que ajudem você a memorizar os conceitos. Que instrumentos podem ser esses? Pode ser um amigo, uma pessoa que você escolhe, que é seu parceiro e que você não vai ficar brava quando essa pessoa vier te dar um cascudo. Porque aí eu falo com os meus amigos, eu falo: cara, se você me vir fazendo tal coisa errada, porque eu sei que eu vou fazer, eu tenho essa consciência, eu sei que eu vou fazer aquilo de errado, eu falo: cara, me freia. Eu tenho que fazer um chaveiro da Karina, andar com ela na minha cintura, então, porque, meu filho, tá difícil. Pode ser um amigo, pode ser um post-it, pode ser alguma passagem bíblica, pode ser qualquer coisa. Eu acho, tipo, muito clichê, mas eu faço muito isso. Não por ser menina, coisa do tipo. Mas é muito clichê. Eu busco sempre aquelas frases de autoajuda, tipo: se mantenha calmo, vai dar tudo certo. Eu fico me auto-falando isso, porque eu sou a pessoa mais estressada do mundo. Eu me estresso por qualquer coisa, real. Eu me estresso por qualquer coisa. A Karina tá ali, ó. É meu pontinho de paz. É meu pontinho de paz, é que me segura. Então, tem sempre que... Quer terminar de falar? Tem mais um. E aquele último conselhozinho, que é sempre o clichê mesmo, mas que é necessário: ore pela ajuda do Espírito de Deus, o Espírito Santo. A gente sempre está orando, mas será que a gente está realmente pedindo? Será que a gente está implorando? Ou se a gente está orando para cumprir tabela, sabe? É verdade, é aquela oração que você faz de manhã, tipo: Senhor, obrigado por ter acordado? Ou será que é uma oração de manhã que você realmente conversa, você se entrega, você pede a Deus de fato para que Ele te mude e você aceitar essa mudança? Eu acho que a frase que eu mais uso na minha vida é: Senhor, dá-me paciência, porque se me der força... a frase que a cada 5 segundos eu estou usando essa frase na vida, para qualquer coisa. Assim, eu acho que nós temos que deixar um pouco também de ser caras de pau, porque essa é a realidade. Nós viemos aqui todo sábado e falamos do que deveríamos fazer. A gente sai daqui e não faz o mínimo esforço para começar a fazer, porque as coisas que nós falamos aqui, nós começamos a tratar como se fossem ideais bonitos que não podem ser alcançados. Afinal, ninguém nunca vai ser como Cristo, então nós ficamos com isso lá no nosso subconsciente e pensamos: Cristo conseguia, mas eu vou me conformar com isso. Ah, tudo bem, eu tenho que melhorar com Cristo, então eu vou devagarzinho, né? Até Ele voltar, eu consigo. E tudo bem, é lógico, ninguém é perfeito, é lógico que a caminhada das pessoas é devagar, é lenta, mas isso deve ser lento porque é natural ser lento, não porque você está atrasando essa caminhada. São coisas completamente diferentes. Então, assim, a autocrítica, o sair daqui e começar a desejar no coração: cara, eu vou parar de pensar no meu próprio umbigo, de egoísmo, de querer ser sempre o certo da história e começar a resolver os conflitos urgentemente no meu casamento, no meu namoro, na minha família, na minha amizade, com as pessoas que eu convivo, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Não só porque eu quero, porque eu preciso ser uma pessoa melhor se eu vou ficar realmente pregando sobre isso daqui.
Então, acho que falta um pouco de acabar com a nossa cara de pau, porque ela existe para todo mundo, e começar a mudar, porque não é um ideal que não pode ser alcançado. A ira vai ser uma tentação para o resto das nossas vidas. Só que nós podemos melhorar muito. É lógico que nunca sozinhos. O Espírito Santo está ali, ó, tentando entrar, e quem não deixa somos nós. Tenho, aqui na lição de sexta-feira, tem uma frase que está escrita assim: a pessoa sensata controla seu gênio e sua grandeza é perdoar quem a ofende. Está em Provérbios 19:11. E a gente tem sempre que buscar ser que nem Cristo. Sempre, eu peço todos os dias que Deus modifique, transforme o meu coração, que seja igual ao dele, porque eu acho que de todos aqui eu sou a pessoa que mais procura melhorar o temperamento, que não é fácil. Acho que todos fazem isso, procurar sempre a calma, procurar sempre estar ali com Deus, porque os dias, principalmente para nós que somos cristãos, não é fácil. E não vai ser. Vai sempre piorar. Vai sempre estar ruim. É a tendência. Mas quando você procura estar em comunhão com Deus, nada disso importa. Quando você procura orar, quando você realmente senta assim, não como se você estivesse falando com um ser superior, mas quando você está conversando com seu amigo. Ele é teu amigo. Ele é teu pai. Ele vai estar contigo ali para o que der e vier. E quando você senta e realmente fala assim, me ajuda, ele vai te ajudar. Se você sentar, botar teu joelhinho no chão e falar, pai, faz, porque sozinho eu não consigo, não. Sozinho a gente nunca vai conseguir superar, sozinho a gente nunca vai conseguir melhorar o nosso temperamento ou a nossa vida. Tem sempre que procurar a orientação de Deus, sempre procurar a paciência que ele teve, porque... Ou serzinho para ter paciência, porque não é fácil. Mas não só paciência, o amor. É realmente dar a outra face. É realmente botar nas mãos de Deus a tua vida. Porque se você deixar para ir sozinho, tipo, eu consigo, não vai conseguir. Não vai conseguir. Deus está ali para te amparar, para te ajudar e te dar sempre o melhor dele. Então, procure sempre dar o melhor de você. Se ficar com raiva, ora a Deus. Pede paciência. Implora, clama. Ele vai te ajudar, ele vai estar ali contigo. Só pede. Ele vai te ouvir. Tenha certeza que ele vai te ouvir. Então, fica para pensar. Fica para vocês refletirem que, por mais que tudo ao teu redor esteja ruim, se você procurar estar em comunhão com Deus e procurar a ajuda dele, ele vai pegar na sua mão, vai te segurar no colo e vai te mostrar a melhor direção. É isto. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Bom, vamos terminar, né? Porque já está na hora. Vamos orar para terminar. Gente, guarda um pouquinho aí que a gente se encontra lá em cima. Ah, não esqueçam, 5 horas, JA, de frente com Eva. Venham, vai ser muito legal. As entrevistas, os louvores, o culto em si vai ser muito legal. Venham participar.